Meus amigos do canal, nós estamos de volta por aqui com a segunda parte da história com o senhor Joel, instrumentista, veio do Nordeste e depois ficou aqui no Paraná. Enfim, é uma trajetória de vida que só ele pode contar para nós. O senhor Joel, aquele dia nós conversamos aqui em nosso canal e o senhor contou que realmente passou por grupos, veio do Nordeste e seguindo a história do Nordeste, lá no Nordeste, a dificuldade é muito grande até hoje ou melhorou bastante comparando com aquela época? Ou o senhor nunca mais voltou no Nordeste? Ô João Batista, eu voltei no Nordeste, mas sobre dificuldade eu não posso te contar, porque eu fui a passeio, demorei um pouquinho só na casa de meus familiares e retornei para o Paraná, aqui eu estou. João Batista, a dificuldade do Nordeste, na época, que nem eu falei a outra vez passada para você, era toda a vida foi um dos lugares mais escassos, principalmente por causa de chuva. Por exemplo, no ano que nós viemos, nós saímos de lá em 59, o ano de 58 foi um ano da maior seca que eu conheci no Nordeste, foi em 58. Então, João Batista, a vida do nordestino lá no meu território cearense, a dificuldade mais era por falta de chuva. Hoje, segundo as notícias que a gente tem pelos parentes da gente, o Nordeste modificou bastante, chove bem, então as prosperidades estão tendo mais variação. Agora, eu, como diz, não voltei mais lá, mas acredito que o Nordeste modificou bastante para melhor. O senhor Joel, e lá é o que? É mais aquele sertão? Eu não conheço o Nordeste, mas é mais sertão, sobrevive mais o quê? O que prevalece lá? É pescaria, é a lavoura, o que é? O João Batista, quando chove, a lavoura do Ceará é algodão, é milho e feijão. É as três lavouras, mas lá é sertão mesmo. É sertão, por exemplo, no lugar que eu nasci e me criei. E tem também o gado lá, senhor Joel, ou não? Lá a criação tem bastante gado, mas a criação mais lá é bode. Ah, é bode? É bode e jumento. Ah, é? A criação que mais existe lá é bode e jumento. E lá como é que é feita? O senhor falou que tem essa criação de bode e jumento, que é a maioria. E como é que é? O pessoal sobrevive também fazendo rolo, trocando um animal pelo outro? Como é que é? João Batista, se existiu lugar de um povo mais rolista sobre essas partes aí, é o Nordeste. O pessoal convive muito com aquele negócio de fazer berganha, Fazer fazer rolo. troco, fazer rolo. Então, lá é o lugar. É. E desde então a criança já nasce já fazendo rolo. Já nasce com aquela convicção de fazer rolo. E assim como diz, os anos passam, a pessoa cresce e convive naquele sentido. Lá é o quê? Mais beira-mar ou é difícil Não, nesse sentido? não, o É beira-mar distante? lá, por exemplo, no lugar onde eu nasci, é bem distante do beira-mar. É bem distante. É sertão mesmo, não tem beira-mar lá por perto. O mais próximo, a beira-mar mais próximo que nós temos lá já é no Pernambuco, divisa com a Bahia, que é o Rio São Francisco. Ô, senhor Joel, e o Paraná, o senhor achou assim muito diferente, principalmente no clima, a temperatura, por exemplo, calor e frio, estranhou bastante no Paraná? Ô, João Batista, o Nordeste não faz frio. A época mais fria que existe lá no Nordeste é o mês de São João, mas não chega a fazer um frio que a gente conheça blusa, essas coisas não, que lá a gente não vê falar em geada, não vê falar. É um clima, É esfria tranquilo, um pouco, mas o povo não estranha pelo costume que já tem do lugar. é um clima equilibrado então. Equilibrado, é. Agora a gente veio aqui para o Paraná, que nem eu já falei a outra vez passada, meus parentes mesmo voltaram por não costumar com o frio aqui do Paraná, porque aqui, na verdade, a geada aqui, lá ninguém via falar, naquela época não, só se for agora, mas lá ninguém via falar em geada lá para nós, não.
Ô, senhor Joel, na época que o senhor veio com a família, o senhor falou que veio com quantos anos? 11 anos para o Paraná? O senhor veio com quantos anos para o Paraná? Olha, eu tinha de 11 para 12 anos. Tá. E o senhor veio com a família com o objetivo do café? Nós viemos com a família com destino a lidar no café. E o café, depois com esses frios, com essa geada, não atrapalhou, senhor Joel, esses planos de vocês de vir para o Paraná? Não, ó, o João Batista, o café nos ajudou muito na época, que aturou pouco, até nós trabalhamos bem, até chegar aquela geada preta que deu no estado do Paraná. A gente se deu bem, é que nem eu falei para você, João Batista, a gente chegou a ficar até melhor de situação dentro de poucos tempos que meus familiares conviveu aqui no Paraná. A gente chegou a ter oportunidade de possuir uma propriedadezinha e tudo, mas no decorrer do tempo, por falta de costume, por motivo do frio, meus pais mesmo resolveram jogar tudo fora e voltar para o Nordeste. E lá eles permaneceram, então, por um bom tempo. E quando eles foram para o Nordeste de volta, por causa do frio, eles acostumaram? O que eles diziam quando chegaram lá para o senhor? Olha, uns tinham vontade de voltar, já não podia. Não tinha mais condições. Não tinha mais condições. E os outros resolveram ficar e por lá ficou todo mundo como estão até hoje. Mas, como diz, a metade da minha família que foi daqui para lá, aqueles mais velhos também, o João Batista hoje já não vive mais. Hoje porque já faz muitos anos, hoje é tudo, mora tudo com Deus. Ô, senhor Joel, e comparando essa época o senhor falou 50 e alguma coisa, né? Que o senhor nasceu e que veio do Nordeste. Comparando aquela época com hoje, a modernidade, nós vemos a época do celular, mudou bastante, na opinião do senhor? João Batista, e como mudou, né, João Batista? A gente convive numa época de tecnologia hoje que para muita gente pode existir dificuldade, mas as facilidades estão aí presentes para Deus e o mundo. E o senhor foi da época da carta, então, que escrevia a carta, demorava ali muito tempo para ir, para voltar? Como é que era aquela época? Ah, rapaz, aquele tempo era na base da carta mesmo, a carta, porque não existia celular, não existia televisão, a gente tinha um raidinho por um acaso, e quem tinha um raidinho só ouvia a Tupi do Rio, a Globo. Então era nessa época, a gente matava saudade com as coisas de longe. Hoje não, hoje nós estamos convivendo dentro das emissoras, hoje nós estamos convivendo com o celular nos bolsos, vendo um parente que está lá nos Estados Unidos e a gente vendo ele perto da gente, como que se estivesse ao vivo. Senhor Joel, e na época, por exemplo, para comprar um sapato, comparando com hoje, como que era? A diferença, Batista, essa comparação. João Batista, falar em sapato, quando eu vim pôr o sapato no pé, João Batista, lá no Nordeste eu nunca pus um sapato no pé, eu ponhava uma paragata roda. Aí o contrário era chinelão mesmo, era paragata roda, que era o que a gente usava lá. E quando o senhor veio colocar um sapato no pé, quando foi? Foi no Paraná? Aqui em Marialva, eu vou te contar a história. O primeiro calçado que eu coloquei no pé, ele tinha o nome de Sete Vidas. É que nesses tênis de hoje, que está em bastante uso, aí eu coloquei ele no pé em Marialva. Nós morávamos no sítio. Aí estavam fazendo o asfalto de Marialva. Estavam fazendo o asfalto de Marialva para Mandaguari e tinha passado piche no asfalto. E eu não sabia que aquele piche grudava, era um sol quente que estava, rapaz. Eu não sabia que aquele piche grudava no sapato. Aí eu pus o pé naquele piche, já ficou um pé nesse calçado Sete Vidas. Do Sete Vidas. Já ficou grudado lá no piche. E eu saí sartando com o pé só
Até sair daquele piche e perdi o peixe, porque ficou preto de piche. Então o sonho do senhor foi colado no piche. No piche. Imagina. No piche. Ô João Batista, a gente, como diz, quando vem do Nordeste, a gente vem encaretado. Aqui as coisas tudo diferente. Quando a gente chegou aqui, sabe, a turma chama a gente de barriga verde, e na verdade era barriga verde mesmo. A gente não conhecia nada diferente. Então, João Batista, as coisas melhoraram de uns anos para cá. Para cá. Aí melhorou bastante. Melhorou bastante, graças a Deus, João Batista. Que nem eu já te falei outra vez passada, a gente foi se adaptando com o clima do Paraná. Aí eu tive a oportunidade, depois que meus pais foram embora para lá, eu tive a oportunidade de começar a andar por aí e conhecer muita coisa aqui no Paraná, que nem eu falei para você, de música. Aí eu tive a oportunidade, João Batista, de conhecer. Hoje eu me orgulho por isso, agradeço a Deus, que Deus me deu essa oportunidade. Hoje eu conheço o estado do Paraná quase que cidade por cidade. Então o senhor tem uma longa história, né, de vida nessa trajetória toda. Sem dúvida. João Batista, depois que meu pai foi embora para o Nordeste, eu fiquei destinado a conhecer muita coisa no mundo, porque na época meu pai nunca saiu da roça e nós nunca fomos morador da cidade. Aí eu vim para a cidade, aí através de música, eu vou te contar o que eu já tive e o que eu já fiz. Eu entrei num conjunto do grande circo norte-americano. E aquele grande circo ele percorria por todos os lados aqui, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e tudo. Eu entrei naquele circo como guitarrista e acompanhei ele de vários estados, que ele só chegava em cidade grande. Aí eu saí aqui do Paraná, quando ele voltou para o Paraná, eu saí, em Maringá eu saí daquele circo. Aí entrei no circo Sarrazano. Aí eu já entrei como baterista do conjunto do circo. E esse circo na época era famoso, era né? novo. João Batista, eu era piazão de tudo, eu era novo. E o circo também era famoso naquela época? Era famoso. Aquele tempo, quando falava em circo, João Batista, fala a verdade, era novidade. Hoje o circo não tem mais valor por causa que a televisão tirou tudo. Mudou tudo, né, seu Joel? A televisão tirou tudo, a modernidade, né, na verdade, chegou, né? Aí eu peguei, João Batista, acompanhei aquele circo, aí esse irmão meu já tinha mudado de lá de Marialva, ele estava morando em Piabiru. Aí ele estava casado, tinha família, e ele era gerente de uma tapeçaria. Aí eu vim com aquele circo para Campo Mourão. Aí, por meu irmão estar morando ali em Piabiru, eu peguei, abandonei o circo e fui morar com ele de volta e trabalhar com ele na tapeçaria. Foi que ele pegou e foi embora para Mato Grosso. E eu fiquei em Piabiru, foi onde é que eu arrumei um namoro em Araruna e casei. Que maravilha. Então, que história, né, seu Joel? O senhor tem muita coisa. Inclusive, nós vamos retornar, então, para uma terceira oportunidade, seu Joel, para a gente contar, seguir com essas histórias do senhor, que é bom parar, sentar e ouvir essas histórias do senhor, não é? Seu Joel, deixamos ao senhor um grande abraço, muito sucesso, foi muito bom acompanhar essa sua história. Em outra oportunidade a gente voltará por aqui para a gente seguir contando essa história de vida, para realmente as pessoas do nosso canal conhecer a história do senhor Joel, um grande homem, coração grandioso, não é, senhor Joel? Graças a Deus, como diz, nunca troquei de cara, toda a vida fui humilde, gosto da humildade, e é assim que e é assim que temos que viver. Exatamente. Sr. Joel, um grande abraço para o senhor, felicidades e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também na família, viu? Obrigado, João Batista, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e eu desejo que tudo corra de bem para você também e a família. Que maravilha! Falamos então com o senhor Joel
Ele que é um grande homem, coração humilde, aí contando a sua história de vida. Ficamos por aqui, meus amigos do canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.